Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Hoje nós vamos falar a respeito desse tema aqui, regionalização do espaço mundial. Nós já fizemos aqui no canal várias aulas falando sobre esse tema, regionalização. No nosso último vídeo nós falamos sobre a regionalização do Brasil, mas e o espaço mundial? Será que ele se regionaliza também? É sobre esse assunto que nós vamos falar nessa aula. E aí, adotando esse novo formato, eu quero mostrar para vocês o que nós vamos ver hoje, tá? Então nós vamos analisar mapas, vamos ler esse breve resumo, tá? Nós vamos falar sobre grandes áreas geoculturais, iremos também falar a respeito, vamos analisar muitos mapas, olha só, temos muitos planisférios, muitos mapas atendendo a cartografia e no final, é claro, vocês vão ter aí os exercícios, dessa vez são 10 questões, 10 exercícios para você resolver e testar seus conhecimentos aí na sua casa, tá? Então, vem comigo, a aula vai ser bem legal, você deve ficar à vontade aí para poder pausar o vídeo, fazer anotações, eu sempre falo isso aqui no canal. Só assistir o vídeo, você não aprende, você precisa assistir o vídeo, você precisa fazer anotações, né? Se você ficou com dúvidas, fazer perguntas, tá? Esse espaço para a gente aprender, ok? Então conte comigo para a sua aprendizagem. E desde já, deixa o like aí, o like ajuda muito o nosso canal, ok? Então vamos lá? Veja só, então como eu disse no início, o tema da nossa aula é esse aqui, que está aqui em cima, regionalização do espaço mundial. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente, olha só, regionalização do espaço mundial. Nós chamamos de região uma porção de território ou do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios e classificação. Tá? Então, o que é uma região? Então aqui já responde, olha, anota aí, região é uma porção do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios e classificações, tá? Então veja só, para você entender o que é regionalização, você pode pensar no seguinte, pensa na sua escola, na sua sala de aula. Como que as escolas são organizadas? Você já parou para pensar nisso? Geralmente as escolas, elas têm salas de aula e cada sala tem um grupo de alunos que tem a mesma escolaridade. Por exemplo, alunos do 8º ano só estudam em uma determinada sala. Eu não tenho alunos do 7º e do 8º juntos, alunos do 6º e da 3ª série do ensino médio. Não. Uma sala, geralmente, nós temos alunos do mesmo grau de escolaridade, tá? Então a escola é um exemplo de regionalização, beleza? Mas na aula anterior eu falei bastante sobre isso, tá? Você pode voltar lá e rever. E para estudar o mundo do ponto de vista físico, por exemplo, a natureza dele, é feita uma regionalização, ou seja, uma divisão do território com base em elementos como solo, relevo e vegetação. Tá? Então eu vou lendo e vou comentando aqui o nosso resumo. Então veja só, quando nós falamos em estudar o mundo do ponto de vista físico, nós analisamos o quê? O tipo de solo, nós analisamos como é o relevo, como é a vegetação do lugar e assim por diante. Já para estudar sociedades e os povos, nós podemos classificá-los com base em países ou estados, que eu já falei aqui. Nós podemos falar das religiões, podemos falar da língua, o idioma deles, as etnias, as culturas, o seu desenvolvimento tecnológico, econômico e muitos outros aspectos, tá? Então, quando eu vou regionalizar, por exemplo, a sua escola, ela considera a questão do nível de escolaridade, mas dependendo do ponto de vista de quem regionaliza, eu posso adotar critérios físicos, econômicos, históricos e assim por diante.
A regionalização pode ser feita com base em critérios, tá vendo? Na aula anterior eu falei sobre critérios, mas vamos falar de novo sobre critérios de regionalização. Esses critérios, pessoal, eu vou colocar até de outra cor, tá? Vou colocar na cor verde. Esses critérios podem ser naturais, esses critérios podem ser econômicos, eles podem ser políticos, podem ser sociais, tá? Podem ser culturais. Só esses? Não. Existem diversos outros modos de se regionalizar. Então, quando eu regionalizo a partir de critérios naturais, eu estou considerando, como o próprio nome já diz, a natureza do lugar. Eu estou falando do clima, da hidrografia, eu estou falando da vegetação. Quando eu falo da economia, eu falo de produção industrial, agrícola. Quando eu falo de critérios políticos, eu falo de regime de governo. E quando eu falo de critérios sociais, nós falamos, por exemplo, da questão da mortalidade, da taxa de fecundidade, né? Quando a gente estuda a população, nós falamos do IDH. E quando nós falamos de cultura, nós podemos citar as religiões e as etnias, tá? Então, são diversas formas de se regionalizar, são diversos os critérios que são adotados. E por meio das regionalizações, podemos estudar um conjunto de países, comparando diferenças e semelhanças e analisando aspectos gerais e particulares. E aí, pessoal, dá uma olhada nesse mapa aí, ó. Olha só esse mapa. Esse mapa, olha a perguntinha para você. Qual o critério que ele adota na sua regionalização? O nome dele é o seguinte, ó, olha o título. Planisfério, divisão em 6 continentes 2016. Qual é o critério que esse mapa ele adota na sua regionalização? É o critério físico. Por que é o critério físico? Porque ele leva em consideração a localização das terras. Veja na cor vermelha o continente africano. Olha ele aqui, ó. Continente africano. Na cor amarela, nós temos a América. Tá vendo? Na cor rosa, nós temos a Europa. Na cor verde, a Ásia. E na cor laranja, a Oceania. Tá? E temos também a Antártida, aqui embaixo, olha só ela aqui. Então, qual foi o critério adotado aqui? O critério foi o critério físico, a localização das terras. Tá? Uma das formas de regionalização mais conhecidas é essa aí, é o agrupamento dos países em continentes. O principal critério é a extensão contínua das grandes porções de terras emersas. Então, terras emersas são aquelas terras que estão fora da água, são terras secas. Terra imersa, que está embaixo d'água, e emersa do lado de fora. A gente pode até desenhar, vamos desenhar? Acho legal, vamos desenhar aqui terras emersas. Eu tenho um espaço aqui para desenhar. Ó, imagine que aqui eu tenho uma montanha, um território de terra emersa, tá? Terra emersa. E aí, eu tenho aqui perto o mar, né? Eu tenho o oceano, olha só, aqui é o mar. Então, a terra que está no fundo do mar, bem aqui, ó, essa terra é imersa. E a terra que está aqui em cima, ela é emersa, tá? Então, para eu regionalizar a partir desse critério aqui que vocês estão vendo, eu considero então a continuidade das terras emersas, e aí eu vou ter 6 continentes, beleza? Então, segue aí, vamos continuar com a nossa aula. Eu acho até que o desenho que eu fiz, eu fiquei em cima dele um pouquinho, né? Fiquei um pouquinho, deixa eu jogar para o canto aqui para vocês verem melhor, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o mar aqui o fundo do mar, terras imersas, e aqui eu tenho a parte de fora, na parte seca, terras emersas, tá bom? Muito bem, então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Eu tenho que deixar um espaço para a câmera, né? Senão eu apareço ali. Muito bem, agora nós vamos falar sobre então um tipo de regionalização que nós chamamos de grandes áreas geoculturais. E aí, para ficar bem claro para você, tá? Olha só, nós vimos que existem muitas formas de regionalização, certo? Eu não vou analisar todas,
Não vou analisar todas. Não tem como analisar todas. Na verdade tem, né? Só que aí ia dar um vídeo de 2, 3 horas e aí vocês não iam aguentar, beleza? Então eu vou analisar as principais. E aí, se você quiser saber um pouco mais, aí você pode pesquisar em algum livro, em algum material, para se aprofundar no tema. Aqui eu vou falar sobre algumas. Tranquilo? Tá anotando aí? Então vamos nessa. Então vamos falar agora sobre grandes áreas geoculturais. Então, outra possibilidade de regionalização do espaço mundial é pelo agrupamento de países por conta de suas características culturais e históricas. Tá? Então, você vai anotar aí, ó, características históricas e culturais. Eu sou horrível para marcar texto com o mouse, tá? Mas foi, tá? Então, assim, as regiões são formadas com base em aspectos como etnias, línguas, religiões, tradições, hábitos alimentares, costumes, economia e assim por diante, tá? Então, vale a pena a gente destacar, né, o que esse tipo de regionalização analisa como critério, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Gente, eu sou horrível para marcar texto usando o mouse, mas está indo. Segue aí, ó. E o geógrafo Yves Lacoste divide o espaço mundial das seguintes grandes áreas geoculturais que podem ser observadas no mapa abaixo. Tá? Então, nós vamos analisar o mapa. Olha só, se você quiser saber todas as regiões, então você vai analisar aqui, ó, essa parte do texto. Tá? Então, você pode pausar o vídeo aí, você pode pegar o material que eu disponibilizei e fazer uma leitura. A gente vai observar o mapa e eu vou destacar algumas dessas áreas. Tá? Então, por exemplo, veja essa área laranja aqui, ó. Essa área imensa chama-se América Latina. Anota aí no seu caderno, América Latina. Por que essa área é importante? Porque é a área onde o Brasil se localiza, onde você mora. Tá? Então, México, países da América Central, do Caribe e da América do Sul compõem a mesma área geocultural, porque nós temos línguas de origem latina, nós fomos colonizados por europeus, portugueses ou espanhóis, nós fazemos parte do mundo subdesenvolvido, que é a área do mundo que é explorada pelos países ricos. Isso está na nossa história. Então, isso compõe a nossa área geocultural, ok? Nós podemos dar destaque também aqui para a América do Norte. Veja só, aqui a América do Norte, veja só, o México não faz parte dessa América do Norte aqui. Por quê? Porque eu estou considerando fatores geoculturais. Então, em termos de cultura, Canadá e Estados Unidos se parecem mais. E o México se parece menos, ok? E aí nós temos outras áreas. Nós temos o mundo africano, nós temos o mundo islâmico da cor verdinha, eu tenho a Europa bem aqui, eu tenho russos ortodoxos na região amarela, eu tenho o extremo oriente, eu tenho o sudeste asiático e Austrália e Oceania, tá vendo? Então, vale a pena você pegar o seu material e analisar cada item desse. Faça uma leitura, anota, beleza? Então, nós vimos já mais um critério de regionalização, que foi o critério das áreas geoculturais. Vamos seguindo? Agora nós iremos falar sobre outro critério, regionalização por critérios ambientais, tá? Então vamos usar aqui, para falar de meio ambiente, vamos usar a cor verde? Beleza, então a cor verde aqui, ó, cor verde, regionalização por critérios ambientais. Os critérios ambientais podem ser utilizados para regionalizar e identificar espacialmente as semelhanças e as desigualdades no uso dos recursos naturais, nos impactos ambientais e na vulnerabilidade ambiental entre diferentes regiões. Tá? Então, quando a gente fala de critério ambiental, nós estamos falando das florestas, estamos falando dos rios, das lagoas, dos mares, dos solos e assim por diante.
O uso intensivo e indiscriminado dos recursos naturais tem agravado o problema ambiental do século XXI, os problemas ambientais do século XXI. Entre os principais problemas ambientais da atualidade destacam-se a ameaça à biodiversidade, a degradação e a consequente perda de fertilidade dos solos, a desertificação, o estresse hídrico, ou seja, quando acaba a água, né, as pessoas não têm acesso à água doce em muitos lugares, e o aquecimento global, tá? Então, a ação humana tem intensificado os problemas ambientais na atualidade, tá? E a partir daí surgem regiões de biodiversidade ameaçada. Então, onde o meio ambiente está ameaçado, onde a vida animal e vegetal ela é ameaçada pela ação humana, nós chamamos de regiões de biodiversidade ameaçada. Tá vendo aqui nesse tópico? Então, essas regiões vocês podem conferir nesse mapa, tá? Existe aí o chamado hotspots, que são áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade ameaçada em alto grau. E percebam que são muitas essas áreas. Eu vou destacar na cor vermelha aqui, porque elas estão destacadas na cor verde. Tá? Então veja só, a Mata Atlântica é considerada um hotspot. Tá? Toda essa região da América Central, percebam, e do México, olha só que interessante. Nós temos aqui a região do Chifre da África como hotspot, e também essa região aqui, que engloba a Índia, Sudeste Asiático, tá? Toda essa região da Ásia e muitos outros lugares. Tá? Então, esse mapa ele foi criado a partir da ameaça da vida, da biodiversidade no mundo. Tá? É um mapa de 2010 e, com certeza, essas áreas avançaram nos últimos anos. Tá? Com certeza. E é claro que a gente não vai entrar no detalhe aí no mérito da questão ambiental, porque o tema da aula é regionalização. Nós estamos vendo como é possível se regionalizar a partir de diversos critérios. Já falamos da questão cultural, estamos falando agora da questão ambiental, beleza? Seguindo agora, então eu nem vou ler essa parte aqui porque já ficou bem claro aí no mapa, tá? Agora vamos, então aqui ele fala sobre regiões para o uso de recursos hídricos. Novamente, tem um texto que vai ajudar vocês a entenderem, mas a questão toda é analisar que esse mapa ele foi produzido a partir do estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? Quando a capacidade da água doce é tão utilizada, né, pela ação humana que falta água. As pessoas não têm acesso fácil à água doce. E aí ela entra naquilo que nós chamamos de estresse hídrico. E aí, a partir desse mapa aqui, a gente consegue perceber isso, tá? Vejam, deixa eu aumentar aqui essa legenda desse mapa, para você ver melhor aí na tela do seu celular, do seu computador. Olha só. Aqui você consegue perceber o seguinte, tá? Essa área vermelha aqui, as áreas vermelhas, estresse extremamente alto, mais de 80%, ou seja, a área que mais falta água. Essa região aqui, com esse vermelho mais intenso, e esse daqui, tá? Então são áreas que mais faltam água. E aí a gente pode voltar, vamos reduzir aqui o zoom, para a gente analisar então essas áreas. Olha só. Nós conseguimos chegar na seguinte conclusão aqui, vou usar a cor preta porque é a cor vermelha que está em destaque. Nós conseguimos perceber que aqui no norte da África, região do deserto do Saara, do Egito, né, essa região aqui, um pedaço significativo da Europa, é uma área de estresse hídrico. Nós conseguimos analisar também toda essa região do Oriente Médio, da Índia, olha só. Também essa região aqui da Ásia, toda essa região é uma região de estresse hídrico. A Oceania começa a passar por esse período, veja só. A África do Sul, a gente consegue analisar. Essa região da América do Sul, os Estados Unidos,
E o México, tá? A gente vê isso, o México e uma parte da América Central. Na América do Norte, um pouco menos em relação ao norte da África e boa parte da Ásia, são regiões que falta água. E eu faço essa leitura a partir, né, da ideia de que esse mapa foi feito adotando o critério de regionalização estresse hídrico, falta de água doce. Beleza? Muito bem, vamos seguindo. Agora nós vamos falar sobre outra forma. Olha só quantos critérios de regionalização. Agora vamos falar sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Também não vou ler essa parte, vamos direto ao mapa. Tá? A ideia aqui é que a gente entenda como que esses mapas são produzidos a partir de critérios de regionalização específicos. Tá? Aqui nós podemos voltar a usar a cor vermelha e veja só. Eu tenho países desenvolvidos, na cor laranja, tá? Olha só, aqui em cima. E aí eu tenho a América do Norte. Quando eu falo América do Norte, nesse caso, eu estou falando de Estados Unidos e Canadá. Quando eu falo de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas se fosse um critério físico, o México entraria na América do Norte, ok? Eu tenho a Europa, né, praticamente boa parte, né, do território europeu, e uma parte pequena da Ásia, né, que aí engloba o Japão e tal, como áreas de países desenvolvidos, e também aqui, ó, a Oceania, tá? A gente pode falar da Oceania como áreas desenvolvidas, áreas que têm uma economia significativa, tá? E na área verde, nós temos um mundo subdesenvolvido, onde existe muita pobreza, as pessoas têm dificuldade para sobreviver, que é a América Latina, que engloba o Brasil, todo o continente africano, e uma parte considerável da Ásia, tá? Essas áreas também podem ser consideradas como países ricos e pobres, e como países do norte e países do sul, que são considerados os do norte rico e do sul pobre, tá? Muito bem. Aqui nós temos aí nesse conceito de países do norte e do sul, que eu já falei. Tá aí, ó, são os países do norte, são considerados países desenvolvidos, os países ricos. Ele não considera a linha do Equador, tá? Ele considera a economia, se o país tem disponibilidade de recursos financeiros ou não. E na cor laranja nós temos os países do sul, que são considerados países pobres, países subdesenvolvidos. Aqui é a mesma coisa, tá? Não precisa entrar em detalhes, mas aqui quando fala de países pobres, ele analisa também a questão do IDH, tá? IDH e também a questão da concentração de população que vive com menos de $1,90 por dia, é a porcentagem. Hoje, né, o dólar está acima de R$5, tá? Então esse 1,9 dólar aí seria R$10 por dia para a pessoa viver. Até que assim, dependendo da onde que a pessoa vive, se ela só come, ela come mal ainda, né? Porque o que a pessoa vai fazer com R$10 por dia, né? É bem pouco para a pessoa pagar energia elétrica, cuidar de alimentação, remédios, cuidar da família, é bem pouco, tá? Então, esse mapa, ele mostra esses lugares onde as pessoas vivem com essa porcentagem aí, nessa quantidade de dinheiro, que é bem pouco, e a gente consegue destacar aqui os países da África como, né, principais dentro dessa questão dos países pobres do mundo. Muito bem, então eu dei uma resumida aí no que nós tínhamos para analisar, para ler, e agora eu vou considerar com vocês, eu vou analisar com vocês as questões. Eu quero que vocês prestem atenção, porque na hora de resolver você pode ficar com alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, eu quero saber qual é a definição para região. O que é região? Né, no início da aula eu falei, é só voltar lá, dar uma olhada no texto, tá? Então, tá aqui, ó, que é região. A regionalização pode acontecer com base em quais critérios? Também nós falamos na aula, tá? A número 2. A 3. De acordo com o mapa planisfério, divisão em 6 continentes, quais são os continentes do nosso planeta? São 6. Quais são eles? Eu quero que você anote aí, tá?
O que são áreas geoculturais, tá? Áreas geoculturais, a gente falou bastante delas, né? De acordo com o mapa Planisfério, grandes áreas geoculturais, em qual região geocultural o Brasil está inserido? Eu acho que eu falei na aula, né? Falei. Então, corre lá, dá uma olhada, anota aí. Quais são os principais problemas ambientais da atualidade? Olha só esse erro aqui, ó. Tá errado isso aqui, tá? Porque não o que acontece? Não é o Word, é um sistema do Google Docs, ele gera esse número, tá? Então são 9 questões, tá? Deixa aqui, ó. São 9 questões. Essa questão aqui é a 6. Quais são os principais problemas ambientais da atualidade? Você vai anotar aí. Aí aqui é a 7, né? Como a condição de estresse hídrico pode ser caracterizada em uma determinada região? Falei disso também. Aqui a 8. Que é essa daqui, ó, 8. Caracterize os países desenvolvidos. Você vai falar como são os países desenvolvidos. E, por último, aqui a questão número 9. Aqui, ó, 9. De acordo com o mapa Planisfério, países do Norte e países do Sul, 1985, quais países fazem parte do Norte e do Sul? Então, não é para falar o nome de todos, é para falar quais são as características, se eles são ricos, você coloca assim, países do Norte, são os países que têm economia assim, assim, assim. Países do Sul, são países que têm economia assim, assim, assim. Certo? Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!